Oi, gente! Me chamo Mariana e sou do primeiro ano ADM e vim explicar um pouquinho sobre Anaxágoras de Clasômenas. Anaxágoras de Clasômenas foi um filósofo pré-socrático que ficou conhecido por suas ideias da natureza do universo e pelo papel da mente cósmica, da ordem cósmica. Você deve estar se perguntando, o que é ordem cósmica? Mais à frente, iremos explicar um pouquinho. Agora, vamos retomar a história de Anaxágoras. Anaxágoras nasceu em 500 a.C., em Clasômenas, em uma cidade jônica, e passou a maior parte da sua vida em Atenas, onde fundou uma escola com a ajuda de Péricles. Anaxágoras foi preso em 431 a.C. Ele foi acusado de impiedade. O que seria impiedade? Impiedade é a rejeição das crenças tradicionais sobre os deuses, devido às suas visões não convencionais sobre o Sol e a Lua. Foi preso e depois fugiu para Lampsaco, onde fundou outra escola. Agora que já sabemos quem foi ele, vamos saber sobre suas ideias. Bom dia, gente. Me chamo Analice e eu sou do primeiro ano ADM e eu vou retornar ao assunto citado pela Mariana no início do vídeo. O que seria a ordem cósmica? Para a gente poder falar da ordem cósmica, a gente tem que falar sobre as suas principais ideias, que é o nous. O nous seria a mente. Para Anaxágoras, essa mente seria a mente organizadora, ou seja, que traz ordem ao desordem. Pense em um recipiente onde está vários tipos de pedra, areia e pó. Eles estão todos misturados e todos desorganizados em uma mistura só. O nous seria responsável por trazer a organização e a ordem para essa desordem. Bom, o nous é iluminado e não se mistura com outras substâncias. Sendo assim, a gente, para poder também entender o que seria a ordem cósmica, em resumo, ela seria como o nous traz a ordem para a desordem. Essa seria a ordem cósmica. Agora vamos falar sobre a homeomerias. A homeomerias seria sementes ou partículas que contêm cada coisa do universo em si. Pense em uma água e nessa água cai uma gota de tinta. Cada parte dessa água teria uma fração da tinta, ou seja, o nous é uma substância que contém várias coisas em si mesmo. Oi, gente, eu sou Ana Clara, do primeiro ano ADM, e eu vou falar para vocês sobre as homeomerias, sementes do jardim. Pense nas homeomerias como sementes diferentes de plantas. Cada semente tem a capacidade de crescer e se desenvolver de várias formas, mas todas contêm a essência de uma planta específica. As homeomerias são as partículas que contêm uma porção de todas as coisas do universo. Vamos falar agora sobre o nous. Vamos chamar de jardineiro. Imagine um jardineiro com um plano detalhado e uma visão clara de como ele quer que fique o jardim. O jardineiro entende como cada tipo de planta, semente, deve ser colocado para criar um jardim bonito e bem organizado. O nous é a força inteligente que organiza e dá estrutura ao caos inicial, guiando as homeomerias para criar ordem no cosmos. E o cosmos nós podemos chamar de jardim organizado. Após o jardineiro plantar as sementes de acordo com o seu plano e cuidá-las, o jardim se transforma em um espaço ordenado e harmonioso, com diferentes tipos de plantas organizadas em um padrão agradável. O cosmos é resultado da organização das homeomerias pelo nous, resultando em um universo ordenado e estruturado, com todas as suas partes funcionando em harmonia. Anaxágoras versus Heráclito. Anaxágoras acreditava que tudo no universo era composto por sementes ou homeomerias, que são pequenas partes de tudo. Para ele, essas sementes são infinitamente pequenas e estão em constante mistura. A ideia central de Anaxágoras é que a mente, ou nous,
é a força que organiza e dá ordem ao cosmos, separando e organizando essas sementes. Para Anaxágoras, a realidade é uma mistura constante de partes de tudo, princípio ordenador que estrutura o caos primordial. Heráclito, por outro lado, é conhecido por sua filosofia do fluxo constante e da mudança. Ele é famoso por sua afirmação de que tudo flui, indicando que a mudança é a única constante no universo. Para ele, o fogo é o princípio fundamental que simboliza a transformação e a constante dinâmica da realidade. Heráclito via o cosmo como um sistema em constante mudança e transformação, onde o conflito e a oposição são necessários para a harmonia e a ordem. Para ele, a mudança é fundamental e inevitável. O fogo é um símbolo dessa constante transformação e do conflito necessário para a criação da ordem. Para Anaxágoras, a realidade é composta de uma infinidade de partes pequenas e homogêneas, todas presentes em tudo e organizadas pela mente. Para Anaxágoras, a realidade é composta de uma infinidade de partes pequenas e homogêneas, todas presentes em tudo e organizadas pela mente. Já Heráclito dizia que a realidade está em constante fluxo e mudança, e o fogo é o símbolo dessa transformação contínua. Anaxágoras dizia que a mente, ou nous, é o princípio que traz ordem e estrutura ao cosmos, a partir da mistura caótica das sementes. Heráclito dizia que não há um princípio organizador externo. A ordem surge do conflito e da tensão inerente à mudança constante. Segundo Anaxágoras, a mudança ocorre através da separação e combinação das sementes, com a mente proporcionando ordem. Segundo Heráclito, a mudança é inevitável e fundamental para a existência, e a estabilidade é uma aparência ilusória resultante do fluxo contínuo. Por fim, podemos constatar que, enquanto Anaxágoras foca na estrutura e na ordem imposta pela mente sobre uma mistura primordial de sementes, Heráclito vê o mundo como um processo dinâmico e confiante, onde a mudança e o fluxo constante são as verdades fundamentais. Ambos oferecem perspectivas valiosas sobre a natureza do universo, mas abordam o problema da mudança e da ordem de maneiras fundamentalmente diferentes.